Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para mais uma super videoaula. E o tema de hoje é o autoritarismo nazi-fascista. Um tema muito importante que envolve também atualidades, por isso você tem que prestar bastante atenção. E por causa disso, eu vou dividir essa aula basicamente em duas partes. A primeira parte para falar a questão definição, conceito histórico e todos os detalhes que você precisa. E no próximo vídeo vou falar especificamente sobre os governos autoritários da Itália e da Alemanha, que são justamente os que vai batizar esse conteúdo, né? o nazifascismo. Né? E você não pode fazer prova sem saber, beleza? Segue aqui com o tio. Ó. Primeiro, definição básica de autoritarismo nazifascista. Um sistema de governo, ou seja, é um sistema político autoritário, ou seja, o governo ele é imposto com base na força, surgido na Europa no decorrer das crises causadas pós-Grande Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. É justamente as crises que foram originadas a partir dessa guerra que vão dar origem a governos totalitários, os nazifascistas. Não só os nazifascistas também, tá? Vou ter que lembrar que também houveram governos totalitários de esquerda, também nesse período. Vamos lá. Em governos autoritários, o líder ou partido político decretam leis, tomam decisões jurídicas, econômicas, sociais, morais, enfim, centralizam todas as regras do governo sem bases democráticas, ou seja, o partido ele governa, o partido ou líder, ele vai governar sem lastro democrático. Por isso são ditaduras militares. É governo imposto, beleza, galera? Então não confundam aí, porque o Hitler na Alemanha tinha apoio do povo alemão, porém o governo dele era totalitário, não tinha base democrática. E nem teve apoio de todo o povo alemão, vale lembrar isso aí também. Como que surgem esses governos totalitários, esses governos autoritários? Bom, no caso, primeiro motivo, né, a devastação causada pela Primeira Guerra Mundial. Depois eu vou falar mais especificamente sobre essa situação política, econômica e social. Então a Primeira Guerra Mundial vai representar o colapso da democracia. A crise do capitalismo de 1929, que representa o colapso do liberalismo, ou seja, tanto a democracia, o capitalismo, todo aquele sistema que havia antes vai entrar em descrédito pela população e também, junto isso aqui, todo esse colapso do sistema econômico capitalista e própria democracia, eles vão vivenciar, eles vão observar um aparente sucesso atingido lá na União Soviética após a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. Então eles vão começar a observar o seguinte, principalmente a população europeia, né, que é onde esses governos vão surgir. O capitalismo faliu, a guerra só trouxe devastação e a União Soviética está desenvolvendo relativamente bem. O povo soviético começa a ter abundância em alimentos e essas coisas, né? Começa a ter um desenvolvimento lá. Logo, as políticas socialistas começam, então, a ter mais popularidade na Europa. E para evitar essa popularidade, esse crescimento dos partidos socialistas, vai acontecer golpes de Estado, golpes políticos de extrema direita, que é o que são esses governos totalitários. Beleza, meu povo? Conseguiu entender aí a relação entre o colapso do capitalismo, o sucesso da União Soviética e o surgimento de governos autoritários de extrema direita, que são os nazifascistas. Seguiu, né? Bom, observação importante, governos autoritários, ou seja, totalitários, costumam surgir em contexto de crises. Quais são as crises que eu citei? A crise do capitalismo e a crise da democracia representada pela Grande Guerra e pela crise de 29. Então são esse contexto de crise que dá origem a governos totalitários, porque sempre vai haver um babaca, um líder, um governante, alguém oferecendo soluções simples, solução mágica para problemas estruturais. Então é aí que surgem esses governos. É importante salientar que governos autoritários ocorrem tanto em partidos de direita, que são esses de extrema direita, os nazifascistas, também ocorreram em partidos de esquerda, ou seja, também teve governos autoritários da esquerda. O mais famoso, o mais importante lembrar,
é o governo bolchevique da União Soviética. O stalinismo também foi um governo totalitário, porém de esquerda, considerado socialista, que tem várias ressalvas em relação a isso, mas pode se considerar socialista sim. Né? Então você tem autoritarismo nazifascista, de direita, e autoritarismo de esquerda, que é o socialismo soviético, principal representante desse período. Depois vamos ter mais ditaduras socialistas aí na história, principalmente no decorrer da Guerra Fria. Então não confunda. Professor, nazismo é de direita? Sim, gente, é de direita. É um governo totalitário de extrema direita. Mesmo eles questionando, eles também são antiliberalistas, ou seja, anticapitalista, mas é considerado um governo de direita. Beleza? Todas as ditaduras foram implantadas sob a justificativa de salvar a liberdade. Por que elas querem salvar a liberdade, mesmo roubando a liberdade das pessoas? Porque querem resolver os problemas que estão acontecendo. São soluções para os problemas políticos, econômicos e sociais. Esses governos ditatoriais. Fechou aí? No mundo, houveram vários governos ditatoriais nazifascistas. Os mais importantes, os mais famosos, são principalmente na Itália, aonde surgiu esses governos, com Benito Mussolini, vai aparecer o focinho deles aí agora, ó. Na Itália, Benito Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler, talvez o governo autoritário nazifascista mais famoso da história, justamente pelo que a mais que eu vou falar aqui, né, o antissemitismo e tudo mais, Hitler. Teve também autoritarismo de Francisco Franco na Espanha, e aí da Espanha, o autoritarismo nazifascista espanhol, você tem que saber sobre a Guerra Civil Espanhola, que vamos falar quando a gente falar sobre Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Antônio Salazar, um governo fascista, né, nazifascista, que vai durar bastante tempo em Portugal, com Antônio Salazar. No Japão teve o imperador Hirohito, que também vai ser um governo de característica nazifascista, vai formar o eixo com a Alemanha e com a Itália para iniciar a Segunda Guerra Mundial, então, na Itália. E, obviamente, não podemos esquecer do nosso malvado favorito, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, vai ser um governante de características fascista. Tudo bem que Getúlio Vargas teve 1000 faces, né? Mas no governo do Estado Novo, de 1937 a 45, a ditadura fascista de Getúlio Vargas, ele se encaixa aí como um governo fascista, tá? Então esses são os principais governos nazifascistas, totalitaristas nazifascistas da história. Eu sei que tem controvérsias, principalmente em relação a Getúlio Vargas, mas ele vai se encaixar assim como um autoritarismo de extrema direita e você precisa saber disso para ir fazer prova. Beleza? Professor, como que eu faço para identificar um governo nazifascista, um autoritarismo nazifascista? Quais são as principais características? Isso aí, meu povo, você vai ter que saber, é decoreba. Se cair na prova, vai cair justamente para você saber quais são as características de governo nazifascista, principalmente no Brasil contemporâneo, que o governo atual vem sendo classificado como um governo de autoritarismo nazifascista, enfim, né? Sempre um governo de direita acaba sendo taxado de nazifascista. Então você tem que saber as principais características e são essas. Vamos lá. Algumas se encaixam, outras não, mas são, de modo geral, as características dos nazifascistas. Nós temos a existência de um partido único, ou o líder, né? Ou seja, o Führer, o Dutch, o governante, o líder, ele tem que ser representado como uma pessoa única, o cara que manda e todo mundo tem que obedecer. A ausência de democracia, ou seja, esse governo ou partido ou líder, ele questiona a democracia, porque a vontade popular, a vontade da maioria tende a ser falha, segundo eles. Então ele vai ter a solução e todo mundo tem que obedecer cegamente. O poder acaba sendo monopolizado pelo poder executivo. Quando a vontade do poder executivo ela não é atendida, ela é bloqueada pelo poder legislativo ou pelo judiciário, já não serve, por isso que ele questiona a democracia e a tripartição dos poderes. E o detalhe importante, a Alemanha nazista, em outras palavras, o partido nazista sequestrou o Estado alemão. Por isso é chamada de Alemanha nazista, porque o partido, o nazista, ele tinha todos os poderes nas mãos deles, ele monopolizava o judiciário, o legislativo, por isso que é chamado de Alemanha nazista, Itália fascista e assim por diante.
porque o executivo ele sequestra todo o Estado em questão. Deu para entender isso, né? Se não deu, bota nos comentários. Repressão e perseguição à oposição, se eu estou falando que eles não têm base democrática, todo aquele que se levanta numa oposição, seja para denunciar os excessos, eles vão ser reprimidos, então são ditaduras militares. Idolatria e culto à imagem do líder. O líder, ele é apresentado como o salvador, como o cara que vai resolver os problemas. Então temos que segui-lo cegamente, porque o líder é o nosso Messias, o nosso Redentor. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Então essa idolatria ao líder, inclusive é uma característica política brasileira há muito tempo, seja do partido que for, é uma característica nazifascista. Governo de caráter militarista e ultranacionalista. Então, esses governos autoritários, fascistas, eles tendem a militarizar a sociedade, a trazer uma ideia de ultranacionalismo, né? A nossa bandeira não será vermelha, porque no caso brasileiro é uma bandeira verde e amarela. Então vai trazer esse sentimento ultranacionalista da sociedade também. Intenso uso da propaganda, do marketing, da mídia para mobilizar as massas, principalmente se for para mobilizar as massas num estado de sítio, um estado de medo, de violência contra os que pensam diferente, as opiniões opositoras. Nesse caso, o controle total sobre a imprensa, sobre as instituições educacionais. Temos que mudar o sistema educacional, porque tem pensadores na educação que pensam diferente da nossa ideia. Temos que reescrever a história, reescrever o sistema educacional. A mídia, ela só serve se for para falar bem ou para concordar com o partido ou com o governo. Não serve se for para criticar, porque a mídia começa a ser taxada de golpista e tudo mais. Então você tem que controlar todo o sistema de informação dessas pessoas, da população. Oposição ao liberalismo econômico, também esses partidos eles são de direita por outros motivos, mas eles são opositores ao liberalismo e ao comunismo. Em outras palavras, eles vão questionar o liberalismo, o comunismo, porque apenas as ideias que estão na cabecinha do líder ou do partido têm que prevalecer, seja elas contra o comunismo, contra o capitalismo, enfim, isso não interessa muito, então se fazer oposição, o nazifascismo clássico lá da década de 30, 40, lá, o do pós-Primeira Guerra Mundial, eles vão fazer oposição ao liberalismo, porque falhou, e ao comunismo soviético, principalmente também, então são golpes de direitos por isso, né? Só que aí, quando você pega todas essas características que tem que estar na cabeça de vocês do nazifascismo, você tem que considerar também que existem características específicas para o nazifascismo, o nazismo alemão, tá? Tanto que eu até citei que Hitler é um dos mais famosos justamente porque tem características específicas que expressam especificamente, claramente o nazismo alemão. Aí eu tenho que citar o espaço vital, o Lebensraum, o espaço vital. Ah, professor, isso explica aquela expansão territorial alemã, tanto antes da Segunda Guerra Mundial, né, quando ele começa a anexar vários territórios da Europa, do leste europeu, da Europa Central, tanto após a guerra também, que ele vai invadir vários territórios. Porque o alemão entende que o país dele tem que ser grande territorialmente para ser grande de outras, economicamente, culturalmente também. Então, é o tal do pangermanismo que já foi falado até antes lá da Primeira Guerra Mundial, né? A questão do espaço alemão. Então, isso aí é uma característica específica do nazifascismo alemão. E também, a mais famosa de todas as características, o antissemitismo, baseado na ideia de que o alemão é uma raça ariana, é uma raça pura, uma raça superior. Eles vão começar a perseguir vários outros povos, e dentre esses povos, os mais famosos são os judeus. Antissemitismo é ser anti-judeu, anti-povo semita. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, por causa do nazismo, vai causar o holocausto, o massacre, a morte em massa do povo judeu. Mais de 6,5 milhões de judeus serão executados pelo simples fato de serem judeus. Isso é baseado na ideia do antissemitismo, da raiva. Isso está escrito no Mein Kampf, no livro do Hitler, que eu vou falar na próxima aula, sobre a perseguição ao povo judeu.
Beleza, meu povo? Então essas duas características, elas são específicas do nazismo que você tem que entender. Isso pode cair como pegadinha de prova, tá? Quais são as características específicas do nazismo, específicas da Alemanha, né? Do nazifascismo, mas específicas da Alemanha. Beleza? Chegamos ao final desse vídeo. Segue aí na sequência o próximo especificamente sobre o governo nazista na Itália e na Alemanha. O fascismo na Alemanha, na Itália, e o nazismo na Alemanha. Tchau!